Olá a todos. O intuito do vídeo é fazer a síntese do que foi aprendido na disciplina de análise preditiva de negócios, ministrada pelo professor Romulo Alves. Meu nome é Marcelo, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza, e essa avaliação da disciplina é onde vai ser avaliado um caso de regressão logística, aplicado em algumas empresas listadas na B3, na Bolsa. Qual seria o contexto? O caso, como falei anteriormente, vão ser analisadas empresas listadas na B3. No caso, vão ser indicadores financeiros que vão ajudar a construir um modelo de previsão de ocorrência de problemas, né? Na amostragem serão utilizadas 38 empresas, das quais 19 tiveram problemas entre os anos de 2016 e 2023, e as outras 19 permaneceram financeiramente saudáveis. Com que se vai dar o roteiro e a construção desse trabalho? O primeiro passo vai ser feita uma busca no EMES, que é uma plataforma de pesquisa que a universidade tem acesso para coleta dos dados dos indicadores que vão estar listados na planilha que será apresentada. A etapa 2 é o preenchimento da planilha com os dados encontrados no EMES, que condiz com a montagem do banco de dados. Na etapa 3, faremos uma análise descritiva dos dados, seja ela algumas estatísticas descritivas, né? Média, moda, mediana, diesel padrão, valor máximo e mínimo. A etapa 4, realizaremos um teste de hipótese, a nova. E a etapa 5 é a construção do modelo de regressão logística com base nos indicadores financeiros selecionados. E a construção vai se dar, o que eu estarei mostrando na apresentação, é o acesso à plataforma do EMES, como que vai ser feita a extração dos dados e, por conseguinte, a montagem do banco de dados para que a gente possa analisar a planilha nos programas que serão utilizados, né? Aí serão feitas análises e demonstrarei os resultados obtidos. Bom, o acesso à plataforma, ele se dá de uma maneira. Você tem que estar usando a rede do campus da universidade para conseguir acessar a plataforma do EMES, né? Como no momento eu estou utilizando a rede doméstica, eu não vou conseguir ter acesso em tempo real para estar demonstrando na prática, mas foi disponibilizado um passo a passo de como fazer o acesso à plataforma e a extração dos dados para a pesquisa que a gente está desenvolvendo. O que é o EMES? O EMES ele é um banco de dados que fornece informações econômicas e financeiras de mercado de várias empresas. Funciona como sites como Infomoney ou Status Invest, né? Mas acredito que tem uma abordagem mais voltada para o ambiente acadêmico. Lá ele vai ter uma ampla gama de recursos, com relatórios de pesquisa de mercado, dados financeiros, notícias e atualizações em tempo real, análise de países e perfis de empresa. O acesso à plataforma ele vai se dar através do portal do aluno, Unifor Online, e pela biblioteca digital. Essa é a tela inicial do site, né? Nela a gente vai fazer alguns filtros de navegação para que a nossa pesquisa fique mais, a nossa extração de dados ela fique mais enxuta, né? Não fica uma base de dados tão grande para fazer um tratamento. Como mencionei anteriormente, a gente vai fazer alguns filtros agora, né? Clicaríamos em ferramentas, o visualizador de empresas. O primeiro filtro que faremos será com relação ao país. Como estamos buscando empresas listadas na bolsa daqui, a localização tem que ser o Brasil. E a nossa base de pesquisa ela trabalha com dois tipos específicos de sociedade. No caso, a sociedade de economia mista e a sociedade anônima. Então, nosso filtro inicial é a localidade Brasil e tipos de sociedade, economia mista e
sociedade anônima. Após fazer esses filtros, a gente vai ter uma amostra de 2.230 empresas brasileiras listadas na Bolsa, né, que vai ser a base da extração dos nossos dados. Então, para poder fazer a extração, a gente tem que incluir quais indicadores a gente vai querer extrair, querer que apareçam no relatório após a extração, né? No caso, os indicadores tratados vão ser o ROA, que é o retorno sobre o ativo, o ROI, retorno no equity, o retorno sobre o patrimônio, a liquidez imediata, a liquidez corrente, os dois indicadores de liquidez, e dois indicadores de endividamento. No caso, o endividamento, só o endividamento e o endividamento líquido e o endividamento por longo prazo. Filtrando as colunas, a gente vai conseguir exportar. Para fazer a exportação, temos que selecionar ano a ano para que, por acaso, não acabe tendo perda de dados na hora de selecionar vários anos de uma vez, né? Tendo que o arquivo ele meio que tem um limite de linhas para ser exportado. Então vai ser feita a exportação ano a ano, com as colunas dos indicadores já marcadas. E após isso é só fazer a exportação e esperar o link do download para baixar o arquivo. Após baixado, o arquivo vem em uma planilha de Excel, nessa forma ilustrativa que está sendo mostrado, algumas colunas, inclusive a dos indicadores que é a base do nosso trabalho. Em relação à planilha, nela vai partir toda a base de preenchimento que será utilizada no nosso trabalho, né? Ela vai ser preenchida com os indicadores extraídos da base do EMES, que estão logo aqui. Essa foi a planilha que foi montada como banco de dados da extração dos relatórios da plataforma EMES. No caso, para empresas listadas na Bolsa do Brasil, sendo sociedades de economia mista e sociedades anônimas de capital aberto, com os indicadores ROA, ROI, liquidez corrente, liquidez imediata, endividamento e endividamento de longo prazo. Essa é a base montada para que seja feita a extração dos dados. Só que a nossa base tem 15.618 linhas, né? Como trazer apenas a informação que precisamos? Que no caso são os indicadores apenas para essas empresas, né? Para isso, vamos estar utilizando uma fórmula chamada soma-si, que basicamente vão ser incluídas algumas referências na fórmula e ele irá buscar na base procurada a informação respectiva àquelas referências. Bom, as bases elas meio que são equivalentes. Eu tenho empresas listadas na bolsa e eu tenho o ano de referência dela e quais indicadores eu quero para esse ano de referência e para essa respectiva empresa. Então, a fórmula irá procurar para a empresa X, referente ao ano X, qual foi o valor daquele indicador de acordo com esse comando. Um exemplo da empresa Pome Frutas. A empresa Pome Frutas, a fórmula me retornou que no ano de 2016, essa empresa teve um ROA de menos 19,81. A gente pode fazer a conferência rápida se realmente foi o que aconteceu. Vamos filtrar aqui na nossa planilha de banco de dados somente a empresa Pome Frutas, né? Ele vai me trazer repetitivamente a empresa Pome Frutas porque a base foi extraída de diversos anos, né? Então, cada linha dessa representa um ano da base. E para a gente, importa saber confirmar o valor no ano de 2016.
caso, vamos filtrar aqui apenas o ano de 2016. E como podemos ver, no ano de 2016, a empresa Come Frutas teve um ROA de menos 19,81, como consta na nossa base de retorno, né? Nossa base de pesquisa e nossa base de retorno. E assim, sucessivamente, vão seguir para todos os indicadores e todas as empresas nos seus respectivos anos. Iniciando a análise descritiva dos dados, inicialmente será calculada algumas estatísticas referente aos indicadores da base de dados montada, né? Serão eles mediana, média, o desvio padrão, valor mínimo e o valor máximo para cada indicador. Vai ser segregado pela situação, né, que se encontra a nossa base de pesquisa, né, empresas em situação de problema e empresas com situação saudável. Para isso, essa tabelinha aqui foi extraída de um programa chamado Jamov e para essa análise inicial usaremos esse programa para fazer esse cálculo. Já na tela inicial do programa, vemos que ele tem um layout bem simples, né? É bem fácil de mexer e é nele que basicamente a gente vai importar a nossa base de dados que vai ser feita as primeiras análises, né, estatísticas. Vamos aqui importar a nossa planilha de base, né, procurar. E rapidamente ele vai fazer a leitura do nosso banco de dados, né? Foi feita a montagem, né? Trazendo a empresa, os setores, o ano de referência e a coluna mais importante, que é por onde a gente vai filtrar a nossa análise, em cima das variáveis, no caso a situação, né? E todos os indicadores aqui presentes serão tratados como as nossas variáveis de análise. O primeiro teste, referente ao slide, é a respeito de estatística descritiva, né? No caso, vão ser feitas algumas medidas estatísticas referente às nossas variáveis, né? E faremos a segregação pela situação que cada grupo de empresas se encontra. No caso, vamos selecionar todas as nossas variáveis para analisar e vamos separar por situação, né? Aqui em estatísticas, na dimensão da amostra, podemos desmascarar o N e o misto, né? Porque a nossa base ela é equivalente, né? Eu tenho 19 empresas com problema e 19 empresas saudáveis, né? A gente está fazendo a análise dos grupos, não tem muita variação não, quer dizer, não existe variação de número de empresas por situação. E aqui deixaremos marcados apenas os indicadores que queremos fazer a análise inicialmente, né? No caso, a média, a mediana, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Bom, inicialmente, vemos que a média dos indicadores, de alguns indicadores para as empresas com problema, ela é negativa, né? Em relação às empresas que possuem uma saúde financeira saudável, como é o caso do RUA, do ROI, em relação à liquidez. As empresas saudáveis, elas mantêm uma liquidez bem próxima acima um pouco do ideal, né? Uma característica bem saudável, né? Próximo de um, quanto mais for próximo de um, melhor o índice de liquidez, né? Significa que a empresa consegue pagar todas as suas dívidas de curto prazo, né? E ainda sobra um pouco de dinheiro.
No caso, as empresas com problema, elas têm um pequeno problema de caixa, né? Você pode ver nos valores aqui, um pouco abaixo de um, né? No endividamento, a, aparentemente, as empresas com problema, elas têm uma média de endividamento bem maior que as empresas saudáveis, né? E o interessante é que praticamente o endividamento de longo prazo e o endividamento geral tem a mesma medida, né, nas empresas saudáveis. Né? Enquanto que a maior concentração do endividamento, aparentemente falando, nas empresas com problema, está no curto prazo. E, consequentemente, acredito que é o que está afetando a liquidez. Né? Indo para valores máximos e mínimos. Né? Os valores das empresas que estão saudáveis para os indicadores, os mínimos, eles sempre são bem maiores que os mínimos das empresas com problema. Né? Quando não, é zero. E assim, respectivamente, nas empresas, na análise da estatística do valor máximo. As empresas que apresentam problema, ela tem um valor máximo muito mais elevado do que as empresas que são saudáveis. E, basicamente, essa primeira análise vai nortear as nossas análises seguintes. Bom, dando seguimento às análises, né, agora será feito um teste de hipótese, a nova, que chama, mas traduzido significa uma análise de variância, né, que vai ser uma métrica que vai ser utilizada para comparar a média, né, entre dois ou mais grupos, para saber se existe uma diferença estatisticamente significativa. No caso, o nosso coeficiente de variação vai ser 0,05, né, ou 5%. Né? Sempre quando esse coeficiente P for menor que 0,05, vai significar que há uma diferença entre os grupos, né, bem significativa. Né? Que no nosso caso, vai poder indicar qual indicador quando há mais diferença entre os grupos, né? Quando estão em situações saudáveis, quando as empresas estão em situações saudáveis ou não, no caso, né? Para fazer a validação desse teste, existem alguns testes de pressupostos, né? Que são feitos antes. E dentro desses testes pressupostos estão o teste de homogeneidade e o teste de normalidade. Né? Para o teste de homogeneidade, quando o P for menor que 0,5, vai significar que a análise tem uma amostragem mais homogênea, né, entre os grupos, não tendo tanta diferença assim. Mas quando for o contrário, as variâncias tendem a ser mais significativas. Já em relação ao teste de normalidade, quando o P for menor que 0,05, vai significar que a distribuição dos dados no grupo não diferem dos dados de uma distribuição normal. Né? Ou seja, os dados ali, eles não são tão diferentes assim a ponto de ter um grande impacto. Agora, antes de seguir para as análises, eu vou fazer uma demonstração no Jamov de como pode se gerar esse teste. Bom, para fazer a análise do teste de hipótese ANOVA, é bem simples. A base já está importada, porque foi feito a análise de algumas variáveis métricas anteriormente, né? Na parte de estatística descritiva. Então, para seguir com o nosso teste de hipótese, a gente vai clicar em ANOVA. ANOVA é um fator. Na nossa variável de agrupamento,
é apenas um, né, a nossa situação, né, se as empresas elas são uma situação saudável ou não, e as nossas variáveis dependentes elas vão ser os nossos indicadores. Né? Ele vai gerar já a tabela do lado bem rapidamente e para fazer a verificação dos pressupostos, basta marcar a opção aqui do teste de homogeneidade e o teste de normalidade. Ele vai trazer aqui os dois testes. E por fim, não menos importante, o teste pós-hoc, que a gente vai estar usando o teste em variâncias homogêneas, no caso o teste de Tuck. Ele vai trazer para cada indicador e é interessante marcar essa opção aqui embaixo. Ele vai sinalizar quais são as comparações significativas, né? Ou seja, qual grupo ou quais indicadores vão ter uma diferença mais significativa. Bem, voltando à análise dos resultados do teste. Né? Em relação à análise inicial de variância, pode-se observar que para os indicadores de ROI, né, e endividamento de longo prazo, não tem uma diferença significativa entre os grupos para os indicadores. Né? Ou seja, o P ele foi maior que 0,05. Em relação ao teste de normalidade, Shapiro-Wilk, notou-se uma violação dos pressupostos de normalidade. Né? Aí vão ser os indicadores de liquidez corrente, liquidez imediata e endividamento. Todos esses três tiveram um P maior que 0,05, demonstrando uma anormalidade na distribuição. Em relação ao teste de homogeneidade das variâncias, a ROA e o ROI obtiveram valor para análise homogênea. Os demais eles diferem de maneira mais significativa. Pode ver que o ROA e o ROI eles foram os únicos que tiveram o P menor que 0,5. E, por fim, o teste de post-hoc confirmou uma variância significativa para os indicadores, né? No final, a ROA, a liquidez corrente e a liquidez imediata e o endividamento. Né? Se a gente olhar para a ROA e os demais indicadores na tabela ao lado, ambos eles tiveram um P menor que 0,05. Né? Consequentemente, esses foram os indicadores que têm maior distorção entre as médias de valores, né? Entre as empresas que têm uma situação saudável e as que passaram por problemas. Bom, por fim, já tendo feito as análises iniciais de estatística descritiva e a análise de variância, a parte final do trabalho diz respeito a uma regressão logística. Né? Qual que é o intuito dessas análises? É saber se com a base de dados que foi montada, se é possível fazer alguma previsibilidade de que como com esses indicadores de que como será a situação dessas empresas em anos seguintes. Né? O que é esse modelo de regressão? O modelo de regressão logística é utilizado para modelar um relacionamento entre duas ou mais variáveis explicativas e uma variável resposta, ajustando uma equação linear para os dados observados. No caso, as variáveis explicativas seriam as covariáveis, né? Que diz respeito à nossa base seriam os nossos indicadores e a variável resposta seria a variável dependente de situação.
se vai ter problemas ou se a situação continuará saudável. Para esse modelo, existem algumas medidas de ajustamento. No caso, a desviância, ele vai indicar o quão bem o modelo se ajusta aos dados. O AIC, que é uma medida de qualidade do modelo, penalizando a complexidade. E o R2CS, que é uma medida R2, pseudo-R2, que indica a proporção da variabilidade explicada pelo modelo. Antes de ir à parte dos resultados e, consequentemente, conclusão do trabalho, vou mostrar brevemente como que pode ser feito esse modelo de regressão através do Jamod. Assim como todos os outros passos dentro do software, fazer a regressão é bem simples, né? Já tendo a planilha aqui feito o upload dela, basta vir em regressão e regressão logística. No caso, a gente vai utilizar a nominal de duas categorias, né? A gente vai selecionar a nossa variável dependente, que é a situação, e quais são as nossas covariáveis, né? No caso, os indicadores. E ele vai trazer todas as medidas de ajustamento já, né? O valor da desviância, do IC e do R2, né? E os coeficientes do modelo, que vão ser feitas as interpretações baseado no coeficiente, na parte de resultados. Para encerrar, né, finalizar a apresentação do trabalho, da avaliação, vou mostrar os resultados obtidos a partir da regressão logística aplicada ao nosso banco de dados, né? Eu trouxe aqui extraído do Jamov todos os dados obtidos, né, referente às medidas de ajustamento do modelo, né, sua desviância, o IC, o R2CS, e os coeficientes do modelo, né? A nossa situação vai ser baseada por esse coeficiente P aqui. Dele que vai partir toda a nossa análise final. Quais foram as conclusões depois de montado o modelo e feito as análises? O modelo ele vai explicar aproximadamente 62,8% da variabilidade na probabilidade de problemas financeiros, né? É o que mostra aqui o nosso R2CS. O que é um bom ajuste no que diz respeito aos dados analisados. Nenhum dos coeficientes é estatisticamente significativo. Ou seja, quase nenhum dos coeficientes eles são estatisticamente significativos em relação ao coeficiente. E o nível de significância maior seria 0,05, né? Seria menor que 0,05. Os que mais se aproximam seriam o ROA, que se aproxima de 0,05, e o endividamento, que se aproxima de 0,10. Né? Em contrapartida, não. Consequente ao comentário anterior, né, corroborando, a variável mais próxima de ser significativa é o ROA, né? O que significa que, por conta do coeficiente dele ser o mais próximo do nível de significância, 0,05, né, pode sugerir que isso traga uma tendência de que as empresas que possuem esse indicador mais elevado, elas têm uma tendência de não ter problemas financeiros no futuro. Então, tornando isso elas saudáveis, né? A mesma análise, acredito que pode ser feita para o coeficiente do indicador de endividamento, né? Ele está bem próximo de 0,10, 0,010, né? O que é o próximo nível de significância, depois de 0,05. E por fim, a significância dos coeficientes ela pode ser afetada por multilinearidade ou outros fatores, né? No caso, pode ser útil explorar uma transformação de variáveis ou
adicionar e remover variáveis no modelo. E, por fim, assim, eu encerro essa apresentação.